Show. Hoje a gente vai estudar a América Espanhola, tá? A gente vai regredir no tempo, né? Que a gente estava lá no calor da Revolução Francesa, né? A gente estudou o período napoleônico, revoluções liberais do século XX, né? E aí agora a gente vai... Peraí, deixa eu adicionar um pessoal aqui que não entrou ainda. Então, como eu estava falando, a gente vai estudar agora a América Espanhola. Então a gente vai regredir no tempo, né? Vamos voltar lá para o século XVI, né? Na época das grandes navegações e tal. E aí essa aula vai ser um panorama bem resumido, tá, gente? Desde a colonização da América Espanhola até as independências, né? Então vamos lá. Aqui eu só botei para não passar em branco, né? Que é um breve esqueminha com as populações nativas da América Espanhola, né? Os ameríndios, que não vai dar muito tempo para falar muito a fundo deles, né, gente? Mas é muito interessante que eram civilizações complexas, tá? Não é aquela ideia de índio, sabe, burro, índio que não estabelece relações sociais e organizacionais complexas, né? O Império Azteca ele era enorme, né? Ele tinha a capital do Império do Império Azteca, né? Que é esse verdinho aqui, né? Vocês conseguem ver meu mouse? Conseguem, né? Esse verdinho aqui, Sim. aqui na região onde hoje é o México, né? A cidade capital da Tenochtitlan chegou a ter 200 mil pessoas, né? É uma cidade que rivaliza com as cidades da Europa, né? Então essa visão é um pouco errada, né? Só queria destacar isso. Os maias eles já tinham desaparecido quando os colonizadores chegaram, né, no século XVI. Os maias foi até o século IX, né, a civilização maia. E o Império Inca tinha também, que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, né, que eles também foram conquistados. Né. Tá, aqui a imagem da capital que eu falei, Tenochtitlan, né, uma representação artística de como era. É gigantesco, né? Vocês conseguem ver que é uma coisa absurda, né? Uma coisa que a gente eu pelo menos não estudei isso na escola, né? E é uma coisa muito legal. Né? Vocês conseguem ver a magnitude, né? E essa civilização, ela era politeísta, né? Ela tinha o chefe político, era o chefe espiritual, ele era divinizado, né? O chefe, e eles tinham relações de trabalho compulsória, tá? Escravo, eles tinham escravos, muitos escravos, normalmente conquistados em guerra. Isso é importante para a gente entender depois como que o trabalho escravo na América Espanhola vai ser readaptado, né? Diferente de como é na América Portuguesa. Na América Espanhola a gente não tem escravizados africanos, tá? E se tem é com baixa frequência, diferente da América Portuguesa, aqui no Brasil, que tem, né, a mão de obra escrava em sua maioria africana, né? Então vou falar da conquista. Vocês têm alguma questão sobre os nativos? Eu só quis passar para vocês terem um vislumbre mesmo. Show. Vamos falar da conquista então. Em 1492, o Colombo chegou aqui na América, né, lá nas Antilhas. Eu vou mostrar o mapa daqui a pouco, vocês vão ter uma ideia melhor. Mas ele chegou achando que eram as Índias, né, as Índias Orientais. Na verdade, ele morreu achando que eram as Índias Orientais, né, porque a ideia dele era dar a volta ao mundo e chegar nas Índias, né, pelo Atlântico ali. Né. Sim, gente, a Terra ela é redonda desde sempre, tá? Desde a antiguidade as pessoas sabem que a Terra é redonda. Tá? Então ele queria dar uma volta ao mundo, acabou que ele não deu a volta ao mundo, né? Mas ele morreu achando que deu. Então, mais no começo do século XVI, né, lá para 1500, deixa eu adicionar mais uma pessoa aqui que pediu para entrar. Então, mais lá para 1500, a gente tem essas primeiras ondas de conquistadores, exploradores que vêm para cá para colonizar o território, que era, como eu mostrei para vocês, tinham muitos indígenas. Né? Mas é interessante destacar que a coroa espanhola ela não investiu nas expedições. Tá? As expedições eram de cunho privado, assim como aconteceu também na América Portuguesa. Na América Portuguesa aconteceu dessa mesma forma. Então a coroa espanhola ela concedia o direito de exploração das terras em troca do quinto. Né? O que é o quinto? Eu vou falar um pouco melhor depois, mas o quinto é basicamente 20% do que você arrecadar nessa exploração. Né? Então, um quinto dos minerais, né? Um quinto da economia que você vai desenvolver nesse lugar. Né? Então, os compromissos desses conquistadores eram a exploração, né? Que eu já falei, o pagamento do quinto, e a evangelização. A evangelização ela vem muito forte na América Espanhola, tá, gente? Mais forte ainda que na América Portuguesa. Mais forte ainda. Muito forte mesmo. A imposição da fé católica, os jesuítas eles vêm para cá, para o Novo Mundo, né? Porque
a gente tem que entender que aqui, no século XVI, pensem que lá na Europa está acontecendo a reforma protestante. Tá? 1517 o Lutero prega lá, então a partir da reforma protestante, melhor ainda, a partir da década de 30 a gente tem uns missionários jesuítas vindo para cá, né? Mas no começo não era assim, né? No comecinho da colonização eles imporam a fé católica, mas isso cresceu muito mais em meados do século, né? No século XVI. E a gente tem esse título de adelantado aos conquistadores sucedidos, não é nada demais, é só um título militar, né? E aí a gente tem os dois adelantados mais famosos, o Hernán Cortés, que ele é o que conquista o Império Azteca, que eu mostrei para vocês, que era um império gigantesco, deslumbrante, né? Ele conquista o Império Azteca. É muito interessante a história do Hernán Cortés, se vocês tiverem tempo para pesquisar depois, a história dele conquistando, indo até Tenochtitlan, é muito legal mesmo, tá, gente? Não vou ter tempo para falar para vocês, infelizmente. E a gente tem o Francisco Pizarro, que ele é o que conquista o Império Incaico, tá? Os Incas. Depois do Hernán Cortés, né? O Hernán Cortés foi logo no comecinho, 1504, se eu não me engano. Então a gente tem alguns fatores que permitiram essa conquista, tá? Um fator muito primordial são as doenças. Os europeus eles vieram e trouxeram muitas doenças para cá, né? O sistema imunológico dos indígenas, os organismos dos indígenas aqui da América não estava preparado para essas doenças europeias, né? E a gente teve uma mortandade enorme, né? A varíola é uma doença que veio para cá com os europeus, e uma mortandade enorme de indígenas, e também a questão do trauma indígena, né? A gente vê os indígenas morrendo muito, e aí a gente tem uma mentalidade de fim do mundo entre eles, né? Isso se alia também ao componente religioso, né, dos indígenas, que eles tinham várias previsões, né, meio que messiânicas do fim do mundo. Também teve confusões que os espanhóis como Messias, né, vindo para cá. Então tem muitas facetas, né? Essa conquista tem muitas facetas. É um momento histórico muito complexo, tá? Não é superioridade, não é só superioridade bélica dos europeus, até porque os espanhóis eles vieram em baixíssimo número, né? Esse outro fator que eu destaquei, a aliança com os nativos, é muito mais importante que a superioridade bélica, né? O que acontece? Entre essas tribos indígenas, essas aldeias indígenas, a gente tinha muitas rivalidades, né? Principalmente na questão do Império Azteca. O Império Azteca ele também era um império, né? Então ele tinha várias populações indígenas submetidas, né? Então os espanhóis eles usaram essas rivalidades entre os indígenas para desestruturar eles mesmos, né? Então o maior contingente militar dos espanhóis foi indígena, não foi espanhol. Os espanhóis eram poucos, né? Então a gente tem que relativizar essa ideia da superioridade bélica espanhola, que era existente de fato, mas não era tão expressiva nesse caso, porque a gente tem muito mais indígenas do que espanhóis lutando. Então foi uma guerra mais de indígenas contra indígenas, né? É interessante pensar dessa forma. E a conquista espiritual, eu já falei da questão da imposição da fé católica, mas ela é muito importante nesse contexto, a conquista espiritual, de que os espanhóis articularam as crenças indígenas para favorecer a conquista, né? Então a gente tem a Nossa Senhora de Guadalupe, né, que é um exemplo, né, que eles transformam várias idolatrias que são indígenas eles cristianizam várias idolatrias indígenas, né? Então tem essa questão da conquista espiritual é interessante também para a gente pensar as conquistas, né? Aqui eu botei um mapa, né, que tem muita informação, esse mapa é bem completo, né, mas eu só quero destacar para vocês aqui, ó, as Antilhas, que foi onde eles chegaram primeiramente, e as bases militares dos espanhóis eram aqui nas Antilhas, tá? Então, das Antilhas eles vieram aqui para Tenochtitlan, a expedição do Hernán Cortés, né, eram várias expedições, tá, gente? Então, ó, aqui bem depois, em 1530, o Pizarro vem aqui no Império Incaico e conquista os Incas também, né? Mas o Hernán Cortés veio em 1519 aqui nos Aztecas, né? Então, só para ilustrar isso que eu falei. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre a conquista? Sobre o quê? Sobre a conquista espanhola? Não. Ok, então eu vou passar aqui. Então vamos falar agora da América Espanhola, tá? América colonizada pelos espanhóis. Eu destaquei aqui algumas estruturas administrativas que eu acho que são interessantes pra gente. Vou passar bem rápido por elas, tá, gente? Mas a gente tem a Casa de Contratação, que foi criada em 1503, logo no começo da colonização, que visava o controle do comércio colonial e o recolhimento do tributo, né, dos impostos.
né? E a função desse caso de contratação era garantir o exclusivo metropolitano e porto único. Exclusivo metropolitano, ou seja, a colônia só podia comercializar com a Espanha, né, com a metrópole, e a política do porto único tem a ver com impedir contrabando. Né? Era apenas um porto que podia... as mercadorias podiam desembarcar em um porto aqui na América Espanhola. Né? Então, essas duas características vão ser muito importantes para a gente entender a independência lá na frente. Tá? Conselho das Índias, que é o principal órgão administrativo da colônia, e ele que nomeava os funcionários públicos. Né? E a gente tem essa divisão administrativa aqui da América Espanhola, que ela era dividida em vice-reinos, que são os principais centros econômicos, né, onde são sediados os principais reinos econômicos. A gente tem os vice-reis, que eles respondem diretamente à metrópole. A gente tem as capitanias, que são submetidas aos controles dos vice-reinos, e então eles são submetidos aos vice-reinos, os vice-reinos são submetidos à metrópole, né, à Espanha. São regiões que não são pacificadas ainda, essas capitanias, né, tem muitos indígenas ainda, mas elas têm interesse exploratório, principalmente de minerais, tá? Eu vou falar melhor da mineração na América Espanhola daqui a pouco. E os cabildos, que são uma espécie de câmara municipal, tá? Controle da administração local. Os cabildos eles são mais regionais. Os cabildos, daqui a pouco eu vou falar da organização social da América Espanhola e aí eu vou retornar nos cabildos, então permaneçam pensando nos cabildos, nos ajuntamentos. Aqui a gente tem um mapa, né, da América Espanhola, como ela era dividida. Não era dividida dessa forma no começo, tá? Essa divisão aqui é do século XVIII. Né? Alguns vice-reinos não existiam, se eu não me engano, eu acho que o vice-reino de Nova Granada ele foi criado depois. Né? Que nas reformas borbônicas eles fazem uma nova divisão. Vamos falar daqui a pouco disso também. Tá? Então, alguma dúvida sobre a administração? Ok, vou passar então. Economia. A gente tem dois polos de economia aqui, né, que é a mineração e a agricultura. Só que o grande polo mesmo é a mineração, tá? O grande interesse espanhol na exploração da América Espanhola era a mineração, tá? Porque aqui tinha muitas minas de prata, minas de ouro, principalmente a prata é muito importante. E a gente está num contexto, gente, do metalismo, né? Da ideia de que os metais que representam a riqueza, né? Então, na ideia das coroas, né? Então a coroa que tem mais metais preciosos é mais rica, né? Mais poderosa, né? Portanto, né? Então a gente tem, só que as minas elas não é a coroa que administra diretamente essas minas, né? Assim como a concessão de exploração, na verdade é a mesma coisa que eu falei lá dos exploradores, né? Que a coroa concedia a esses exploradores a administração desses lugares, dessas minas nesse caso, e aí eles tinham que pagar o quinto para a metrópole, né, enviar o quinto, né, como tributo. Se eu não me engano, as únicas minas que a Espanha administrava diretamente eram as minas de mercúrio. Perdão o barulho, tá, gente, da ambulância, tá passando uma ambulância aqui bem barulhenta aqui. A gente tem aqui essas duas formas que eu destaquei, tem mais formas, mas são formas de organização do trabalho que eram usadas nessas minas. Né? As encomendas, elas são bem famosas, elas foram utilizadas bastante nas Antilhas, principalmente no século XVI, bem no comecinho da colonização. Ela era um modo de exploração muito brutal, tá, gente? Muito brutal. Não que a Mita não seja, eu vou falar daqui a pouco dela, mas era muito brutal, era a exploração dos indígenas que eram submetidos a um encomendeiro, né? Uma espécie de senhor que a gente tem aqui no Brasil, uma espécie de senhor que protegia eles e catequizava, né? Então, mas assim, a encomenda ela era muito brutal, né? Era uma exploração muito que era muito mal vista, inclusive pelos próprios espanhóis, né? Os jesuítas eles vão ser grandes críticos da encomenda, né? Principalmente o Las Casas, que é uma figura muito importante, né? Para essa questão da escravidão indígena. A escravidão indígena, assim, diretamente a escravidão indígena, ela era muito mal vista. Então a gente tem a Mita, que ela é uma outra alternativa a esse trabalho, a organização do trabalho. A Mita ela foi utilizada não só no México e no Peru, mas principalmente no México e no Peru, e ela se baseia numa organização do trabalho que já existia entre os indígenas. Então eles não inventam nada novo, entende? E o objetivo da Mita era como se fosse um sorteio de indígenas, né? A gente tinha uma concentração de indígenas em um lugar, né? E eles viviam nesse lugar, era uma espécie de vila indígena,
E aí, em um certo intervalo de tempo, né, não sei, acho que varia, né, mas em intervalos de tempo determinados, vinham um outro indígena também, que administrava, que era tipo um capitão do mato, né, se você for fazer essa comparação com o Brasil, sem querer ser reducionista, né, e aí sorteava os indígenas, e esses indígenas eles iam até as minas por determinado tempo e trabalhavam compulsoriamente, tá? É um trabalho compulsório, não é um trabalho assalariado, assim, tipo, igual a gente tem hoje. É uma escravidão que você recebia meios para subsistência, né, basicamente. Aqui do lado a gente tem uma imagem de 1552 de um esquema de mita, né? A gente vê aqui essa concentração grande aqui de muitas casas, era uma concentração absurda, né? E aí aqui a gente tem a mina, né? Aqui em cima a gente consegue ver. Muito interessante. Em Potosí foi quando eles descobriram que tinha muita prata aqui na América Espanhola, né? 1540 por aí. Né? No começo era muito ouro que eles pegavam lá nas Antilhas. Tá, ok. Eu estou desvirtuando bastante aqui. Vou continuar. Agora falando da agricultura, a agricultura não é tão forte quanto a mineração. Como eu falei, a mineração era o grande investimento espanhol aqui na América Latina. Na América Espanhola, perdão. Mas a gente tem uma agricultura crescendo muito no século XVIII. Por quê? Porque as minas acabam, né, gente? As minas são limitadas. Então, no século XVIII, eles já tinham explorado a maioria das minas. A maioria da prata já tinha sido levada para a Espanha. Né? Então, a gente tem uma produção grande para o mercado externo de produtos tropicais, né? Produtos que aqui eram muito facilmente cultiváveis, como o açúcar, o tabaco e o algodão. Né? Também tem outros, né? Corantes também, né? Cochonilha também era muito comercializado aqui, porque na Europa não tinha muito. Né? E esse tipo de comércio cresce muito no século XVIII. Né? E na região continental a gente tem desde o começo essas haciendas, né? Haciendas que elas são mais voltadas para a subsistência interna, para o abastecimento interno, né? Para o comércio local, né? Não era para exportar. Essas haciendas normalmente eram administradas por religiosos, né? Por jesuítas. E tinham poucos escravos, né? Não era tão latifúndio como essa produção para o mercado externo ela existia principalmente na região do Caribe, tá, gente? A produção do mercado externo. Nas Antilhas lá, né? Que a gente tem muita cana-de-açúcar lá. Cuba é o lugar que tem mais cana-de-açúcar no século XVIII, né? É bem maluco mesmo, né? Que tem relação com a questão da Holanda, que eu falei da última aula, não sei se vocês lembram, né? Que a Holanda saiu daqui do Brasil e levou a tecnologia portuguesa, que era bem refinada, para refinar o açúcar, e levou para o Caribe. Né? Então a gente tem a Cuba sendo um grande rival da América Portuguesa nessa época. Mas enfim, desvirtuei bastante aqui, mas eu acho que vocês entenderam a ideia aqui, né, gente? Vocês têm alguma questão sobre a economia na América Espanhola? Não. Deu pra entender. Ok, então vou passar. Aqui a gente tem a Organização Social da América Espanhola. Pessoal, Oi. volta lá rapidão. Volto, claro. Você falou da agricultura, ou a agricultura estava... Eu acabei de falar da agricultura, pô. Mineração é prata. Ah, não, tá, esquece. Beleza. Ok, qualquer coisa pode perguntar, tá? Eu vou passar então. Aqui a gente tem a Organização Social da América Espanhola. Né? Esses nomes, gente, é uma coisa... Lembrem só dos criollos, tá? Os criollos são muito importantes. Vocês vão ver por quê já já. Mas a gente tem os chapetones, que são os espanhóis moradores na América, né? Que eles que tinham os principais cargos públicos, né? Que tinham a administração colonial mais acima, né? Então a gente tem os vice-reis. Os vice-reis são sempre chapetones, né? A gente tem os cargos mais altos para eles, né? Os criollos eles eram descendentes de espanhóis que são nascidos na América. Né? Eles eram da elite, principalmente elite comercial. Né? Depois do século XVII, assim, XVIII, eles se desenvolvem bastante, né? Como uma elite comercial. E a carreira pública deles era limitada a cargos regionais, aos cabildos, que eu falei lá atrás. Né? Não sei se vocês lembram, acho que sim, né? Acabei de falar dos cabildos, né? Acho que vocês lembram.
né, que era uma espécie de câmara municipal. Então eles eram limitados a regiões menores e eles tinham uma limitação na carreira burocrática deles, né, na carreira pública. Né? Então a gente tem aí também os mestiços, que eles eram entre os criolhos e os escravizados, né, e indígenas, e os escravizados e indígenas são a população mais marginalizada, né, e até hoje são a população mais marginalizada. Os indígenas, tá? Os escravizados, teoricamente, não existem mais, né? Mas a gente sabe que não é bem assim também. Tá. Vou passar, tá, gente? Alguma questão? Eu vou falar das independências agora. Bem... Como eu falei, essa aula vai ser um panorama bem por cima mesmo, né? Mas aí essa organização social é importante para a gente entender agora as independências. Eu posso falar das independências? Que elas são bem importantes. Oi? Coisa rápida. Os mestiços são filhos de escravos e crioulos? Sim. Tipo isso. Beleza. Tipo isso. E não escravos, indígenas também. Né? Não somente escravos. Essa figura dos escravos, que é muito forte aqui em Portugal, aqui no Brasil, na América Portuguesa, não é tão forte na América Espanhola, porque eles tinham uma forma de organização do trabalho compulsória também, mas não tão escrava, né? Porque era bem mal visto lá essa coisa, porque a gente tem um catolicismo muito forte na América Espanhola, tá? Não tão forte como aqui no Brasil. Enfim. Posso passar? Posso, né? Independências? Show. Vou falar das independências aqui. A gente tem, gente, as independências elas acontecem todas no começo do século XIX, tá? Para situar vocês. Né? A gente tem... depois eu vou falar um pouco das reformas borbônicas, mas a gente tem a Revolução Americana, né? A Independência Americana, que é no final em meados do século XVIII, na verdade, acho que é 1760. E a gente tem a Revolução Francesa, que a gente viu há pouco, né? E vocês viram como é que a Revolução Francesa abalou o antigo regime, né, gente? Com os ideais liberais e essa ideia do progresso e de não submissão, enfim. Então a gente tem nesse contexto de descontentamento dos criojos. Por que dos criojos? Os criojos eles estavam muito insatisfeitos com a exclusão deles do sistema colonial, como eu falei, que eles não podiam ascender na carreira burocrática deles. E eles eram uma elite comercial. Os criojos que vendiam as mercadorias, né? Então eles cresceram muito no século XVIII, cresceram muito o poder econômico, mas eles tinham poder político limitado. E aí nessas reformas borbônicas do século XVIII, a gente tem uma retomada da Espanha, né, a Espanha tentando voltar a ter uma relação forte com a América Espanhola. Né? Por quê? O que acontece? No século XVII, a Espanha estava muito envolvida em guerras lá na Europa. Então ela estava muito ligada com o contexto europeu e não estava muito ligada com a América Espanhola. Então nessa época a gente teve uma autonomia muito grande na América Espanhola. E os crioulos eles cresceram muito justamente nessa época, no século XVII, final do século XVII. Então não tinha uma fiscalização muito forte, eles estavam ascendendo na carreira. Né? Tipo, entenderam o que eu estou querendo dizer? Então com essas reformas borbônicas, eles voltaram a ser excluídos. E por isso que indignou eles. Então a gente tem, durante todo o século XVIII, um crescimento desse descontentamento com a administração colonial. Né? E aí, quando o Napoleão ele invade a Espanha, que eu falei para vocês que ele bota o irmão dele como rei da Espanha, né? Ele destitui o Fernando VII e bota o Luís Bonaparte como rei da Espanha. E aí os crioulos ficaram indignados com isso, né? E tipo, a gente não tem que se submeter a uma pessoa que não é o rei da Espanha, né? Então isso foi um estopim grande para começar essas conversas que foram em âmbito regional, né? Nos cabildos lá, né? A gente tem esse movimento intelectual grande de cunho contratualista, de cunho luminista, né? Liberal, influências da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Então a gente tem tudo isso acontecendo e essas independências ocorrem
a maioria delas entre 1810 e 1825. Né? A gente tem esses movimentos liderados pelos crioulos. Tá? Então esses crioulos eles vão ser a elite política dos países, né, que vão ser constituídos após essas independências que acontecem rapidamente. Né? Entre 1810 e 1825 a maioria dos países da América Espanhola já estavam independentes, né, com exceção de, acho que, Porto Rico, eu vou esquecer de algum com certeza, cara. Cuba também não estava, eu acho. Cuba não estava. Filipinas também não. Panamá também não. Filipinas não estava porque Filipinas é... Enfim, a maioria dos países entre 1810 e 1825, tá? Basicamente, essa é a ideia das independências. Eu destaquei aqui uma independência, tá? A independência do Haiti, porque ela é muito diferente. A independência do Haiti ela é protagonizada pela população negra, né? Porque lá tinha muitos negros, muitos escravos, né? E a gente tem essa Revolução de São Domingos entre 1791, mas principalmente em 1804 a gente tem o fim dela, né? Que é o que importa pra gente, a independência do Haiti, que veio junto com a abolição da escravidão, né? Lá. E aí a gente tem, e isso é muito importante, né, para a gente entender, principalmente aqui no Brasil. Vocês já devem ter, eu não sei, o professor de Brasil de vocês com certeza já falou do haitianismo, né? Da ameaça de uma revolta escrava. Né? Após essa 1804, a gente tem um grande medo nas elites econômicas da América Espanhola e da América Portuguesa, né, dos senhores de escravos, mas principalmente na América Portuguesa, né, porque na América Portuguesa tinha muito escravo africano. Grande medo de revolta escrava aos moldes do Haiti, do que aconteceu no Haiti. Né? E é isso que a gente chama de haitianismo. Tá? Essa ameaça do haitianismo. É isso que é haitianismo. Isso é bem legal de vocês saberem, tá, gente? O haitianismo. Vocês já viram isso, né? Em América Portuguesa? Em América Portuguesa não, perdão. Em Brasil? Ou não? Não falaram disso? Ainda não. Então, isso é muito importante pra gente entender o medo e isso uniu muito a elite política no Brasil. Né? O medo das revoltas escravas uniu a elite brasileira. Por isso que a gente tem um contexto mais estável no Brasil. Né? Claro que isso tem a ver também com a vinda da corte para cá. Enfim, aqui na direita eu destaquei a imagem do Simão Bolívar, que é famosíssimo, né? Vocês devem conhecer ele, devem ter estudado ele. Mas ele foi responsável pela independência de diversos países. Né? Aqui eu destaquei alguns, né, os principais, né? Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Né? Principalmente Bolívia, Colômbia e Venezuela. Ele foi líder das independências. Né? E ele teve um projeto de pan-americanismo. Né? Ele fundou a República da Gran Colômbia, que era uma união, né, da Bolívia, do território da Bolívia, da Colômbia, se eu não me engano da Venezuela também, em um país só, né, mas essa República da Gran Colômbia durou apenas até 1831, né, mas ele é muito importante para a gente entender essas independências americanas e também para a gente entender o imaginário que se criou dessas independências. O Simão Bolívar ele é uma figura muito importante até hoje. Né, ele é resgatado por movimentos e apropriado, né? A figura dele é apropriada por vários movimentos nesse sentido de libertação nacional. E o José de San Martín, né, que também teve um grande destaque. Né? Os dois são figuras icônicas das independências, claro que teve outros, mas eles são figuras icônicas das independências. O José de San Martín ele era argentino, né, então ele teve um papel importante na libertação nacional da Argentina, né, na independência argentina, mas também ele liderou as independências no Chile e no Peru. Né, então são grandes líderes independentistas, o Simão Bolívar e o José de San Martín. Eu não queria deixar eles em branco, quis falar deles. Né? E aqui a gente tem só um mapa mostrando como se fragmentou o território da América Espanhola, né, em vários países independentes. Não vou falar de todos, mas enfim, aí vocês conseguem ver, bem legal esse mapa aí. E também mostra embaixo a data da independência desses países. Né? Alguma questão sobre as independências, pessoal? Muito tranquilo. Então, a matéria de hoje era isso. Né, e vocês têm alguma questão sobre tudo que a gente falou hoje, esse panorama? A gente não vai voltar a falar
dessa época colonial da América Espanhola, tá, gente? Foi só porque isso é importante, né, para não passar em branco. Esse conteúdo é muito, muito relevante, né? Inclusive para vocês entenderem hoje em dia como está a América Latina, né? Muita coisa de hoje em dia é por causa dessa época, né? Tudo hoje em dia é por causa dessa época, né? Então é muito interessante de entender esse processo colonial da América Latina, né? Da América Espanhola, nesse caso, né? Então é isso. Vocês têm alguma questão? Alguma ponderação? Alguma discussão? Estou aberto para vocês aí, se quiserem falar alguma coisa. Eu tenho. Pode falar. Eu gostaria de perguntar, o Brasil ele não foi tão fragmentado assim como ocorreu nas outras regiões, né? Isso se deve porque, após a independência, o Brasil ainda continuou com o imperador? Então, isso é um tema muito complexo na historiografia. Isso é uma discussão muito forte, né? Eu poderia destacar aqui os trabalhos do Benedict Anderson, que ele explica isso também, né? Dessa questão da fragmentação da América Espanhola, é isso que você quer dizer, né? Fragmentação da América Espanhola e a unificação do Brasil. Porque o Brasil ele era fragmentado, né? Eram várias capitanias que não tinham muitas relações regionais entre si, mas após a independência a gente vê uma tentativa de unificação, né? O Brasil se unificou enquanto a América Espanhola se fragmentou, né? Mas isso tem muitos fatores. Um desses foi esse que eu destaquei, do medo do haitianismo, que uniu a elite política brasileira, né? A gente também pode destacar a vinda da corte para o Brasil, né? Que a figura da monarquia ficou muito próxima aqui no Brasil, né? Diferente da América Espanhola. A América Espanhola, estava lá, a Espanha estava longe, né? Então os crioulos eles puderam ser líderes desse movimento. Aqui, quem foi líder do movimento foi quem? Foi a própria monarquia, né? A monarquia portuguesa aqui no Brasil, né? O Dom Pedro... Perdão, os cachorros se atrapalhando aqui. Mas a monarquia, a portuguesa, né? O Dom Pedro, foi uma jogada essa independência brasileira, né? Não foi por bondade, tá, gente? Não existe essa ideia na história, tá? Não em reis normalmente, mas o Dom Pedro, o Brasil estava num contexto muito, muito forte de independência. A gente estava tendo vários movimentos de independência aqui no Brasil, né? Desde lá da Inconfidência Mineira, lá no século XVIII, até a mais importante, a Revolução Pernambucana, né? Eu não sei se vocês estudaram, deve ter estudado isso sim, né? A Revolução Pernambucana, né? Em 1817, se eu não me engano, 1818. Talvez vocês saibam falar melhor que eu. Mas aí ele toma a liderança do movimento de independência. Ele torna o Brasil independente antes desses movimentos. E aí isso permitiu essa unificação um pouco maior, né? Claro que é muito mais complexo que isso, né? Eu estou dando uma resumida bem grande, né? A gente tem a unificação da elite política brasileira, é interessante, é importante destacar que ela permitiu essa unificação do território brasileiro, né? Na América Espanhola a gente tinha mais diferenças regionais do que semelhanças, né? Principalmente por essas limitações a gente pode destacar as limitações da ascendência burocrática dos crioulos, que eu falei, né? Então eles ficavam limitados a uma área específica, né? Então as redes de sociabilidade deles ficavam limitadas a essa área específica, e essa área específica normalmente foi mais ou menos o que delimitou essas fronteiras e independências. Isso é uma visão também. Entende? É um tema muito complexo. Essa pergunta foi muito boa. Mas infelizmente eu não vou poder ir muito além disso, né? Mas eu espero que eu tenha te dado um vislumbre do porquê da fragmentação da América Espanhola e da concentração na América Portuguesa, né, no Brasil. Muito boa pergunta. Ajudou bastante. E a questão do quinto também, o quinto foi implementado no Brasil também durante o século XVIII, se eu não me engano, né? Durante o período da numeração. Ele foi baseado no mesmo quinto desse quinto que foi implementado na América Espanhola? Dizer se foi baseado, mas essa ideia do quinto é uma ideia muito comum em colonização, né? Tipo, e a Espanha foi pioneira, né, em colonização, né? Em Portugal imitou muitas táticas espanholas de colonização.
Então, eu não sei te responder se sim, se eles copiaram, né? Mas certamente não é uma tipo, é uma política de tributo, né? Uma política tributária, não é uma, entendeu? Isso existe desde sempre. Imposto, tributo, né? Roma, quando conquistava outras cidades, né? Que era um imperialismo também, né? Não era um imperialismo colonial, mas, enfim, era uma espécie de colonização também. Eles colonizavam, né? Romanização, né? Interessante. Enfim. Mas sim, é uma tática colonial. Né? Não diria que eles imitaram. Né? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma questão, gente? A gente estendeu bastante aqui, mas foi bem legal, né? Eu acho que deu pra. Se não tiver nenhuma questão, a gente finaliza a aula aqui. Não, ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá. Show então, pessoal. Obrigadão aí pela aula de hoje, por vocês compareceram aí. Bom final de semana pra vocês. Semana que vem não sou eu, tá? Semana que vem é o Gustavo. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui.